Cara, esse homem, ele é muito necessário. Veja por quê. Muita gente diz que hoje as crianças estão passando muito tempo na internet. Até que ponto esse tempo passado na internet ajuda, educa, mas também, como você próprio disse, vicia essas crianças? Quem a gente tem que ouvir mesmo são os pedagogos, os psicólogos infantis e os educadores. Ouvindo essas pessoas, o que eu aprendi foi: a mais importante medida inicial é quebrar as idades e entender quantos anos essa criança tem e, a partir dessa idade, qual seria a recomendação técnica especializada. Até 2 anos de idade, a recomendação oficial é 0 tela. 0. Já foi comprovado inúmeras vezes que até 2 anos de idade toda exposição à tela é prejudicial. Isso é realista? Não é. Pai e mãe têm que trabalhar, os dois estão sempre ocupados, o tempo é cada vez mais escasso. Você conseguir um tempo em que a criança fica ali, né, em paz, vamos dizer assim, acaba sendo sagrado para os pais. Então é muito errado a gente apontar o dedo na cara dos pais que não têm tempo, que são massacrados pelo atual sistema para conseguirem pagar as contas, e falar: vocês são pais ruins porque estão deixando a criança na frente da tela. Então até 2 anos a recomendação é 0. Se não for possível, que o pai e a mãe assista junto da criança. Não apenas deixe a criança com um device, com um aparelho, solta num canto, concentrada assistindo. Isso é extremamente perigoso. Verdade. A gente está falando de linhas do tempo aí, como TikTok, Reels e Shorts no YouTube, que não tem nenhum tipo de trabalho para né, se precaver o que a criança vai assistir. O TikTok principalmente. Você não tem nenhum tipo de filtro ali. A criança vai entrar num vídeo bonitinho, fofinho, e depois está vendo um vídeo adulto, né? Então é fundamental que determinadas redes não entrem em contato com as crianças. A partir dos 2 anos de idade, você começa a ter a recomendação de introdução de tela, porque é inevitável, com determinadas limitações. Então, até os 6 anos de idade, que seria a idade pré-escolar, você vai ter uma recomendação de aí, no máximo 1 a 2 horas diárias, com acompanhamento dos pais. De novo, é realista? Não é. Não é realista, a gente sabe que não vai acontecer. Você não vai conseguir deixar uma criança de 5 anos de idade hoje assistindo 1 hora só na tela. Não dá para obrigar os pais. Então, os pais têm que, pelo menos, se fazer presentes. A partir dos 6 anos de idade até os 13 anos de idade, você tem uma maior inserção e aí você tem outros limites sendo estabelecidos. Então, quebrar as idades, entender e ler sobre isso é fundamental para que a gente tenha um ambiente menos nocivo. Agora, essas plataformas não estão nem aí para qual é a idade da criança, para o risco que está sendo colocar aquela criança exposta a determinados conteúdos e principalmente no vício que vai gerar na criança. Agora eu vou explicar o porquê que ele é muito necessário. Ele já foi pobre? Sim. Ele conhece a realidade do pobre? Sim. Hoje em dia ele é milionário, bilionário, sei lá, trilionário? Sim. Tem filhos? Não. Mesmo que tivesse, ele não teria esse problema, né, com crianças, de ter que ali se desdobrar para poder criar e tudo mais, até porque ele tem dinheiro suficiente para criar, se ele quiser, um exército, certo? O detalhe é, ele é necessário porque ele entende a necessidade de nós espectadores, tá? É por isso que eu como mãe, eu assisto ele. Os meus filhos assistem ele junto comigo. Os meus filhos assistem o irmão dele. E sem preocupação nenhuma, eu fico tranquila. O que eu faço? Os meus filhos, até completarem pelo menos 12, 13, 14 anos, a televisão sou eu quem controlo, tá bom? Nada de celularzinho na mão de criança. No máximo, quando a gente sai pra algum lugar, que a criança tem que ficar quietinha, eu coloco num joguinho educativo e fica ali jogando, mas assim, no meu colo. Então eu tô observando tudo que tá acontecendo. Quando se trata de rede social não é pra criança, tá? No máximo, o YouTube, né? Você vai lá, você coloca no canal desejado, coloca na playlist desejada, deixa rodar. Você tá ouvindo o que tá acontecendo, você sabe o que tá acontecendo, você conhece o conteúdo desse canal. O Felipe falou certinho que os pais têm que sentar pra assistir. Porém, aí, Felipe, tem mais uma coisa, a gente não tem tempo de sentar pra assistir, porque enquanto eles estão assistindo, é um momento sagrado que a gente aproveita pra ir tomar um banho, pra gente poder cagar, pra gente poder comer alguma coisa, pra gente poder limpar a casa, lavar roupa, enfim. Trabalhar home office, quem trabalha, gravar alguma coisa. Entender? Ó, tem um lá gritando agora. Por quê? Tá justamente assistindo o canal infantil que a gente colocou dentro do canal, dentro da playlist. Assim não tem como dar erro. Ainda assim, aparece anúncios que eu não gostaria que eles vissem, tá? Anúncios de música que não são infantis.
E sim, gente, eu gosto de música, de tudo quanto é tipo de música, mas os meus filhos, eu regro o que eles vão assistir, o que eles vão ouvir. Eu vou conseguir privar eles de muita coisa? Não, porque tem a escola. A mesma educação que eu dou pra eles, os outros pais não dão. Mas dentro de casa, o que eu puder fazer, eu vou fazer, tá? Então, sim, criança não tem que ficar com o celular na mão, de jeito nenhum. Hoje em dia, todo mundo tem internet em casa. São raras as pessoas que não tem internet em casa, tá? Qualquer televisão, a minha televisão é de tubo, gente. Tubo, antiga. Eu consigo colocar o YouTube na televisão. Então, sim, dá pra deixar a criança assistir o tempo que os pais precisarem para trabalhar e sem prejudicar o ensinamento daquela criança. Eu coloco em canais educativos. Eu gosto muito do canal do Lucas Neto, porque eu acho que é um canal que ensina bastante coisa para as crianças sobre caráter, tá? Sobre caráter, sobre bondade, sobre boas ações. Eu gosto do canal do Felipe Neto porque mostra muita curiosidade, tá? Porque ensina muita coisa. O Felipe Neto fez eu enxergar que o meu português é uma porcaria. A minha escrita, não, sumiu a palavra agora, mas enfim, o jeito que eu escrevo é uma porcaria, tá? Ele fez eu enxergar isso. E olha só, o Felipe Neto me fez ter vontade de voltar a estudar. Como eu tenho muita criança, vocês estão ouvindo no fundo aí as crianças, eu não tenho tempo de voltar para a escola. Então o que eu tô fazendo? Eu tô aproveitando canais de professores, né, contas de professores, para poder tirar as minhas dúvidas sobre a gramática, lembrei, sobre a gramática. E, né, aprender a escrever da melhor forma possível. Porque eu tive que parar na oitava série, porque eu tive que cuidar da minha mãe, era doente, enfim. Mas sim, o Felipe Neto fez necessário. E assim, ele abordou o tema maravilhosamente bem. Só que a gente não consegue. Ele sabe da realidade. Como ele mesmo disse, a realidade a gente não consegue deixar só 1, 2 horas. Porque a criança quer mais, a gente tá sem tempo, a gente tem que lavar a louça, a gente tem que limpar a casa, a gente tem que fazer comida, a gente tem que trabalhar pra fora, ou home office. Enfim, a gente tem um turbilhão de coisas pra fazer. Então, 1 ou 2 horas só por dia, infelizmente não dá. Mas a gente consegue sim escolher o conteúdo que o nosso filho vai assistir e ver se é o melhor conteúdo pra ele. A gente consegue isso. Só não deixar em redes de vídeos curtos. Só deixar no YouTube. Porque pra mim é a melhor plataforma pra criança, tá? Aqui, o TikTok, ou o Insta, ou o Quai, ou o Facebook, não é pra criança. São plataformas acima de 16. Eu acho um absurdo. Abaixo de 16 ficar assistindo, ficar fazendo as dancinhas. Quando eu vejo uma dancinha de uma menininha que os pais autorizou, a menininha tá dançando na frente dos pais, eu acho um absurdo. Mas cada um com a sua criação. Aqui em casa, só é YouTube na televisão. No máximo, quando vai assistir um TikTok, é junto comigo. Tá na minha mão o celular. Eu falo, ó, pode deslizar. Mas o que eu faço? Eu entro no perfil desejado, no TikTok também. Eu entro no perfil desejado, ali eu deixo deslizar, porque eu já conheço aquele perfil e eu sei que é um perfil de nicho fixo, tá? É um perfil nichado, então pode. Mas junto comigo. Se eu sair de perto do celular, eu já levo o celular junto comigo. Parabéns, Felipe, pela sua resposta.